Até com... Cadê André? Aí. Ele vai ficar hoje aqui para poder pegar o contexto aqui das aulas onde a gente está. Irmãos, a gente continua tentando estudar aqui sobre enfermidade e a nossa fé. Vimos na semana passada que alguns propósitos de Deus para a enfermidade. Um deles é para punição. Deus nos coloca em cima de uma cama para nos punir pelos pecados. Nós vimos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, que é uma sequência de bênçãos. No capítulo 28 são 13, 14 versículos de bênçãos. Se obedecer e se desobedecer, aí vem uma série de maldições. E dentro dessas maldições, doença. Ou seja, Deus pode sim nos abater com uma doença para nos disciplinar. Em segundo lugar, nós vimos também a enfermidade para a glória de Deus. Vimos o caso de Lázaro. Lázaro passou 4 dias para ser socorrido pelo Senhor. E quando aquela moça, a irmã dele, fica desesperada, ele diz, não tema, eu sou a ressurreição e a vida. Ele havia dito antes, a braba. Ele havia dito antes que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Ou seja, existem enfermidades que não vão nos matar, mas vão sim nos provar a fim de que possamos dar glória a Deus. Eu queria tratar hoje sobre 2 outros propósitos de Deus na enfermidade. O primeiro é, a enfermidade nos lembra da nossa finitude. Um versículo lá de Gênesis, capítulo 2. E ao pó tornarás. Por favor, irmãos, abram comigo. Gênesis capítulo 1, aliás. Gênesis 1. Vou pedir a alguém que leia, por favor, do verso 4, Gênesis 2, do verso 4 até o verso 9. Qualquer pessoa. Não, desculpa. Além disso, nós somos pó e ao pó nós vamos tornar. Então, a doença, a enfermidade nos lembra isso, irmãos, quem nós somos, a nossa finitude. Sempre que você fica doente, é o momento em que você vai começar a pensar na sua vida, você vai pensar na sua família, você começa a dar mais valor às coisas da sua casa, porque você está se lembrando que é muito rápido para você estar com vida e daqui a pouco você perder a vida. E a maneira com que a gente perde a vida são muitas as formas, mas sempre é por meio da doença. Esse é o ponto que o autor vai se apegar. Sempre você morre por conta de uma doença. Seja uma morte natural ou seja uma morte provocada, mas sempre é uma doença. Veja alguém que morre com morte natural, um crente no Senhor. Gênesis 48. Gênesis 48.
homem de Deus que teve um encontro com o Senhor. O nome dele, ele é mudado, ele é transformado completamente, ele vive uma vida piedosa, mas ele está velho. A velhice, ela vai chegar. A única forma que a velhice não chega é se nós formos antes dela chegar. Mas se nós tivermos a bênção do prolongamento dos nossos dias, a velhice chega para o crente, chega para o ímpio. E nesse momento, quando ele está no leito, né, deitado no leito, e a notícia começa a correr que Jacó está doente, vêm os seus filhos, Manassés e Efraim, avisaram a Jacó que José, teu filho, vem ter contigo. Ele se esforçou para ficar sentado no leito. Ele estava com tão pouca força para ficar sentado com esforço. Era um homem já velho, tinha fé no Senhor e ia abençoar os seus filhos antes de morrer. No verso 33 do mesmo capítulo. Aliás, verso 33 do capítulo seguinte. Verso 1 e verso 33. Alguém lê, por favor. 49:1. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ok, verso 33. Ainda Jacó acabava de dar as imaginações de seus filhos, que colheu os pés na cama e espiou, e foi reunido ao seu povo. Ele abençoou o seu povo, né, os seus filhos, morreu, expirou, foi reunido ao seu povo. Morte nunca é bonita, né? Ninguém acha a morte uma coisa admirável. Mas existem mortes que são mais tranquilas do que outras. A morte desse homem parece que foi uma morte muito tranquila. Ele morreu em casa, ele teve a oportunidade de abençoar seus filhos. Ele viu os seus filhos, né? A herança do Senhor, os filhos dos filhos. E ele é recolhido ao seu povo. Ora, se nós vamos morrer, se isso é inevitável, a grande questão é como nós vamos morrer. Nós não podemos, de maneira nenhuma, né, nos livrar de mortes que são trágicas, né? Acidente, violência. Nós não temos como garantir que nós não vamos ter uma morte como essa. Mas temos sim como encarar a morte no sentido em que esse homem encara. É a reunião com o seu povo. Quando nós morrermos, irmão, no último dia da nossa existência, fecharmos os nossos olhos e deixarmos o nosso povo aqui, os que ainda estão vivos, nós nos encontraremos com o nosso povo lá no céu. Eu sei que é difícil pensar nisso, né? Você não quer deixar esse povo aqui. A figura do pai é muito difícil. Você tem cuidado com seus filhos. Você diz: eu não posso morrer agora porque eles dependem de mim. A mãe também tem essa ideia. Eu preciso criar meus filhos, eles dependem de mim. Mas eu preciso saber também que mesmo que Deus me leve, antes de criar meus filhos, eu estarei com o meu povo, reunido com o meu povo. O meio que Deus usa para me reunir ao seu povo é a morte. E a morte só vem por conta de uma enfermidade. Ninguém morre simplesmente de velhice, né? Morre por uma doença causada também pelo envelhecimento, mas não pela velhice. Essa é uma forma de morrer de maneira natural, mas não é a única. Existem outras formas de morrer. Vamos lá, Atos capítulo 7, verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele
lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. A morte de um jovem ainda é pior do que a morte de um velho. Estevão era um homem jovem, pregador da palavra, evangelista, tinha sido também diácono, e ele morre muito cedo. E uma coisa que é antinatural é quando um pai enterra um filho. É uma coisa que a dor ainda é maior. Filho jovem que tem a vida toda pela frente, ele morre. E no caso de Estevão, a morte é dolorosa, né? A morte por... Qual foi o motivo da morte? Alguém lembra? Apedrejamento. Mas alguém morre de apedrejamento? Como é? Pode ter feito o quê? Eu entendi. Não entendi não, mas entendi agora. Exato, exatamente. Essa é a visão do autor, que é médico, né? Ele vai dizer assim, para qualquer evento ou mecanismo, seja uma infecção, trauma, doença crônica, ou outro fator qualquer, haverá uma designação específica encontrada na Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, né? É o número de cada doença. Ele vai analisar o CID de Estevão. No caso relatado no livro de Atos, Estevão foi vítima de um politraumatismo, que pode ser encontrado na Classificação Internacional de Doenças CID-10. Nessas situações, várias enfermidades acometem o organismo quase instantaneamente, como fraturas, hemorragias, lacerações e outras. Mesmo sendo um homem temente a Deus e cheio do Espírito Santo, o Senhor não lhe providenciou uma redoma intransponível que o mantivesse a salvo dos males que afetam sua vida. A morte de Estevão deve ter sido uma morte muito agoniante, né? Cheio de edema, hemorragia, fratura, todo tipo de pancada ele levou. Foi isso que matou Estevão. Então, um crente ele pode morrer de uma morte tranquila, como a de Jacó, e ele pode morrer com uma morte terrível, como a de Estevão. Quantos crentes já morreram em acidente de avião, em assalto, né, em acidente de carro? Mortes terríveis, irmão, terríveis. Mas ambas são causadas por doença. Ou seja, a doença é o que mais nos lembra quem nós somos. Nós somos pó e ao pó nós vamos tornar. Mas a doença também é uma grande escola. E a morte muito mais. Abra comigo Eclesiastes, capítulo 7, por favor. Livro de Eclesiastes. Alguém lê verso 1 e verso 2. Melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Há um comentário aqui no livro que diz assim: a lembrança da morte faz o indivíduo rever as prioridades, instrui a aproveitar o tempo de forma adequada, aplicando nas coisas que verdadeiramente importam, auxiliando a seguir as orientações dadas por Jesus. A casa onde há morte, irmãos, o lugar onde você chega e tem corpo estendido, você tem muita coisa para aprender ali. Se você for um bom observador, você aprende muita coisa. Você aprende como aquela pessoa ela tinha relacionamento com Deus. Geralmente, onde não há uma compreensão divina, onde não há relacionamento com o Senhor, o desespero toma conta daquele lugar. As pessoas não sabem o que fazer. Ali você aprende também que depois da morte é só o corpo. Parece a pessoa, você lembra dela, mas não tem vigor, não tem vida, não tem absolutamente nada. A morte acabou com tudo. E ali nós nos enxergamos no morto. Nós olhamos para o morto e nos enxergamos naquele lugar. Quando eu estiver aqui, como é que vai ser?
E aí nós começamos a refletir na eternidade, as prioridades da nossa vida, o que vale a pena e o que não vale. No lugar onde tem banquete, onde tem festa, a gente não pensa muito nessas coisas. Então vale muito mais o dia do luto do que o dia do banquete. A morte precisa ser, para o crente, sim, um motivo de aprendizado. Porque a morte nos lembra que nós somos pequenos e finitos. E em segundo lugar, e último lugar, a morte ou a enfermidade é para o aperfeiçoamento do cristão. Abra comigo Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Tiago 1. Alguém lê verso 2 e verso 3. Meus irmãos, tenham grande alegria quando caíram em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A tentação que é a aprovação, né? A versão é diferente, mas aqui a aprovação. Nós devemos nos alegrar, tem por motivo de alegria o passar por provação. E uma das provações mais sérias é, sim, a enfermidade. É uma bênção de Deus nós sermos provados, inclusive pela enfermidade. E não é só uma bênção, é necessário que Deus nos faça enfermar. Paulo diz assim na carta que ele escreve à igreja de Filipe, capítulo 4, verso 19. Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Uma das nossas necessidades é adoecer. Porque na doença, irmãos, geralmente a gente se aproxima mais de Deus. É na doença que a gente ora mais, é na doença que a gente é mais fiel com as coisas de Deus. A gente reorganiza a vida, a gente reorganiza a nossa casa, tudo por meio da doença. E uma das pessoas que podem falar mais sobre isso se chama Jó. Jó era um homem que era temente a Deus, era reto e se desviava do mal. E a grande questão na vida de Jó é por que Jó sofreu tanto? Né? Por que Jó sofreu tanto? Alguém pode imaginar por que Deus fez aquilo com Jó? Para provar, é verdade. Mas qual era a provação de Jó? Qual era o pecado em que Jó ele necessitava ser provado? Abra comigo Jó, capítulo 2. Exatamente. O autor vai dizer que ele tinha uma certa soberba no coração. Por isso que Deus humilhou. Porque a provação de Jó é humilhante, né? Ele sai do topo com muitos filhos. Lembre, a descrição de Jó é rico, vários filhos, e tudo que ele fazia ele era próspero. Aí ele sai dessa condição para a condição onde ele perde tudo, em primeiro lugar, né, tocado nos bens dele, e depois na saúde dele. Ele ficou, né, cheio de tumores malignos. Alguém lê capítulo 2, verso 3 e 7. 3 a 7, a descrição de Jó. A sua sinceridade, havendo tudo incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pelas suas vidas. Porém, estenda a tua mão e toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó e úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você imagina para você, do dia para a noite, perder tudo e depois ficar com câncer da ponta do pé até a cabeça? Porque o texto fala de tumores malignos. É um câncer que se espalhou no mesmo dia por todo o corpo. E ele não conseguia nem se levantar. O texto vai falar mais na frente que ele fica em cima do pó e da cinza e com os cacos de telha ele tenta ficar, né, coçando os seus tumores. É a doença de Jó.
a humilhação que Jó passou. Mas tem um texto lá no capítulo 33, quando Eliú vai exortar Jó, e traz um pouco mais de luz a essa situação. Jó 33, verso 17 a 21. A repreensão de Eliú a Jó. Outra pessoa que não leu ainda, por favor. A partir do verso 17. Para apartar o homem do seu desígnio, livrar da soberba, para guardar sua alma da cova, sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora se descobrem. Impressionante. Quem diria que o problema de Jó era esse? Não estava revelado, não era uma coisa clara na vida de Jó, a soberba. Mas de alguma forma ele se regalava no que tinha. Na saúde, na prosperidade, nos bens, no temor do Senhor. E Deus foi prová-lo justamente nesse ponto, onde ele se confiava. Então Eliú precisa exortar Jó para explicar o que é que está acontecendo. Não é que Deus vai tirar Jó do dia para a noite, é que ele vai dizer, o que está acontecendo com você, Jó, não é uma coisa sem propósito. Há um propósito, revelar a soberba do seu coração, que nem você sabia. Existem coisas que estão no nosso coração que nem nós mesmos sabemos, irmão. Pecados que estão escondidos, tão bem escondidos, que nós não sabemos que é o nosso pecado. E aí Deus precisou revelar por meio de Eliú que o coração de Jó, de alguma maneira, era soberbo. E aí, se não me engano, é capítulo 42. Deixa eu ver. Ele vai dizer, agora os meus olhos te veem. 42, verso 5. Verso 1 diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó, na cinza. Você entende que se cumpriu o propósito de Deus? Jó, que era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas guardava dentro do coração a soberba, sem saber, pela aprovação, né, e a doença foi usada para isso, revelou a soberba de Jó. Ele foi repreendido e disse, realmente, eu preciso parar com isso. E o tratamento de Deus no capítulo anterior é justamente dizendo, Jó, onde é que você estava quando eu coloquei limite ao mar, onde eu estabeleci os fundamentos da terra? Ou seja, quem é você, Jó, para questionar? Quem somos nós para questionar a doença, a aflição, a falta de dinheiro? E aí Jó diz, realmente, eu vou me recolher. O Senhor, todo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele começa a exaltar o Senhor. E no final ele diz, agora eu conheço quem o Senhor é. Sabe por meio de que ele conheceu Deus, nesse sentido mais íntimo, pela doença. Às vezes eu me pergunto, irmão, será que vai ser preciso Deus fazer adoecer para que a gente, como Jó, seja quebrado? Esse é o grande medo, irmão. Esse é o grande medo. O que é necessário Deus fazer para quebrar nosso coração? Eu não sei, irmãos, o que é necessário, mas eu sei que Deus vai fazer. Isso é certo. Ou uma grande tribulação, uma grande perda,
uma enfermidade, mas Deus vai fazer. Porque se nós somos filhos dele, ele precisa quebrar o coração do Senhor. Então entenda, irmãos, as doenças, elas têm propósitos certos. Ou é para a glória de Deus, ou é para a nossa santificação, ou é para que nós saibamos quem nós somos, pequenos, ou é para nos quebrar mesmo. São pelo menos 4 propósitos que Deus usa na doença. Mas todos eles têm um fim bom, para que nossos olhos possam ver com mais clareza quem é o nosso Deus. Então, se a doença é para isso, nós damos graças a Deus, inclusive por adoecer. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus não deu só bens e família, Deus deu inclusive a saúde. Se Ele tirar, também é para nós agradecermos a Ele. Amém. Não quer fazer algum comentário? Ana. Essa é uma palavra usada pelos presbíteros, né? O presbítero tem que ser irrepreensível, esposo da sua mulher. Bom testemunho. Não há nada público que o desagrade. Ninguém pode levantar nada em público, quer dizer, ele é um roubador, ele é um preguiçoso, entendeu? Essa é a figura do presbítero, a irrepreensibilidade. Ninguém pode levantar-se contra ele. Por exemplo, no casamento, não se faz muito essa pergunta, mas na época dos puritanos, quando semanas antes do casamento, que aconteceu na igreja, os pastores perguntavam: alguém tem alguma coisa contra o casamento de fulano contra cicrano? Ou seja, eles são irrepreensíveis. Não é que eles são perfeitos, eles têm alguma repreensão. Alguém já foi casado, alguém se descasou da maneira errada e quer casar de novo. A igreja poderia saber e tinha a oportunidade de repreender. Se eles poderiam casar ou não. Então, ele pode ser presbítero. E agora, Jó, ele é irrepreensível em que sentido? Ele era pecador. Então Deus não tinha tratado com Jó dessa maneira, né? A ponto de ele ter que se arrepender. Ele disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Só quem se arrepende é quem é pecador. Agora, quando a Bíblia diz que Jó não pecou nesta coisa, é porque quando ele foi provado, ele não blasfemou. É a diferença. Nisto ele não pecou. Ou seja, ele sendo provado, manteve a fé. Então ele não blasfema contra Deus, mesmo na provação. Mas a provação foi por conta do tratamento de um pecado de Jó. E pelo que nós vimos aqui, era a soberba. Chegou Satanás e deu a sugestão. Vamos fazer hoje, vamos aperrear alguém. Aí sobrou o coitado de Jó, que era um temente, reto. Vamos ver se esse cara é temente mesmo. E começa a sacrificar o coitado de Jó. É isso que se fala, mas não foi isso que aconteceu. Jó era tudo aquilo que ele falava, ele tinha bom testemunho. Mas, por exemplo, Paulo, o texto inclusive vai falar sobre isso. Paulo lá em 2 Coríntios. Vocês abriram a escola da unidade do novo, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12. Verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo,
mais do que em mim vê ou de mim ouve. Esse é o contexto imediato anterior ao que ele vai falar do espinho na carne. Qual é o tema aqui que ele está falando? Está dizendo, eu tive visões que ninguém nunca teve, eu fui até o terceiro céu, também ninguém sabe o que é isso exatamente, mas ele vai até o céu, e chegando no céu ele tem visões que isso poderia trazer soberba para o coração dele. Mas ele diz, eu poderia falar como quem fala a verdade, porque eu vi, mas eu me abstenho de falar. Parece que há uma tensão aqui no coração dele. São coisas muito grandes que ele viu, que é muito perigoso que ele se ensoberbeça. Mas ele diz, eu prefiro ficar calado para que não venha a soberba no meu coração. Aí, imediatamente depois, tem um espinho na carne. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Há uma discussão enorme a saber que espinho na carne é esse. Calvino, ele lança a hipótese que seja sim uma doença, porque um espinho seja uma coisa que fere e é na carne, ou seja, alguma coisa no corpo dele, feriu o corpo dele. E tinha um propósito claro, para que ele não se exaltasse, ou seja, era um meio de humilhação de Paulo. Ele disse, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, Paulo, como Jó, ele também tinha um coração soberbo. Senão, não precisava ser quebrada a soberba. Só se quebra a soberba de um soberbo. Né? Não faz sentido uma coisa contrária a essa. Então, se Deus colocou um espinho na carne em Paulo, assim como colocou em Jó, é porque é muitas vezes necessário colocar um espinho na nossa carne para que a gente não seja soberbo. E esse espinho pode ser, inclusive, uma doença. Não quer dizer que Jó e Paulo não fossem crentes, né? Quer dizer que existia uma área na vida deles que precisava ser tratada. Fica claro que a área, tanto de um quanto para outro, era soberba. E essa parece ser uma área muito crítica, principalmente com aqueles que são líderes. Os que são líderes têm isso muito evidente. Tem que ter cuidado com a soberba. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas quando a gente tem muito na mão, muito poder na mão, é perigoso. E até por isso mesmo que Deus não deixa o poder da igreja na mão de um só, mas de vários, né? Para que a soberba seja quebrada. Então, irmãos, é sempre bom lembrar, Deus tem propósito na doença. Pode ser para nos santificar, pode ser para nos lembrar que somos pequenos, pode ser para levar à morte mesmo, e pode ser simplesmente para quebrar a soberba. Todas esses propósitos, sempre há um fim bom para o crente. Agora, a morte, a doença para um ímpio, só tem uma finalidade: matá-lo, né? A doença só serve para uma coisa para o ímpio: levá-lo para o inferno. Porque nenhum ímpio foi para o inferno senão por meio da doença. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a doença. Amém. Mais alguém? Vamos orar? E a nosso irmão Christian, que eleve sua voz e agradeça a Deus.